Olá, meus irmãos, tudo bem? Hoje é domingo, é o dia do Senhor. Eu gostaria de sugerir que você separasse um tempinho para meditar na sua palavra. Nosso texto hoje é Lucas, capítulo 19, do versículo 29 até o versículo 40. Lucas 19, do 29 até o 40. Faça a leitura aí na sua casa e vamos meditar brevemente no que diz essa passagem. Jesus está entrando em Jerusalém. Esse texto relata a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém e muitas vezes nós nos lembramos dele por conta do chamado Domingo de Ramos, o domingo que antecede a Páscoa. Mas esse texto fala de coisas muito importantes que eu quero que você observe. Primeiro, Jesus manda dois de seus discípulos irem adiante dele, na aldeia vizinha, anterior a Jerusalém, e que pegassem ali um jumentinho. É interessante que Jesus diz: vai lá, pega um jumentinho, que eu vou entrar nele. A questão não é de Jesus estar cansado e não querer mais andar. Ele tinha viajado quilômetros e quilômetros, dias, e agora está bem pertinho de chegar em Jerusalém. É a maneira como ele vai entrar em Jerusalém. E o uso desse animal, desse jumentinho, representa ali a entrada do rei que vem entrando em Jerusalém. Ele vai cumprir o que havia sido proferido por Zacarias, dizendo que o rei vem humilde, sentado num jumentinho, cria de jumenta. Ele cumpre exatamente o que Deus tinha falado. E isso nos lembra que aquilo que Deus profetizou, proferiu, o plano do Senhor não volta atrás, pelo contrário, ele o cumpre. Os discípulos chegam até aquele lugar e se encontram com os donos daquele jumentinho. É interessante que Jesus já diz: olha, quando vocês chegarem lá, se alguém perguntar para vocês por que vocês estão soltando o animal, digam isso, porque o Senhor precisa dele. A expressão aqui no verbo, no texto em grego, no original, a melhor tradução literal é: porque o senhor dele precisa. Por que vocês estão soltando o jumentinho? Porque o senhor dele precisa. O que Lucas está tentando nos mostrar, ao relatar assim essa expressão, é que Jesus dá uma ordem aos seus discípulos, e ele é o Senhor. E os discípulos não questionam a sua ordem, não inventam outro plano, não falam assim: ah, essa expressão está muito difícil, a gente vai chegar lá e vai dizer isso, e eles não vão nos dar ouvido, vão querer bater na gente, vão chamar a polícia, vamos fazer outra coisa, vamos fazer de outro jeito. Não, o Senhor ordena. E eles executam exatamente como o Senhor tinha proferido. Ao chegar diante daqueles homens, os donos do jumento, eles cedem o animal para que Jesus possa ir. De alguma maneira, eles reconhecem a autoridade de quem está ordenando. Talvez eles conhecessem já Jesus, talvez conhecessem a fama de Jesus. Eles obedecem. Jesus é o Senhor. E o animal também obedece. É o Senhor dele, deste animal, quem está precisando. É o Senhor deste animal quem está ordenando. Por que vocês estão tirando o animal? Por que vocês estão pegando, desatando as suas cordas e levando? Por que vocês fazem isso? Dizem os donos ou os senhores, a palavra em grego é a mesma, Kyrios. Porque os senhores do animal perguntam: por que vocês estão fazendo isso? Porque o Senhor dele precisa. Cristo é o Senhor sobre tudo e sobre todos, sobre homens e sobre animais, sobre toda a criação. Ele é o Senhor. Não compete a nós questionarmos as suas ordens, não compete a nós mudarmos a forma como ele nos manda, não compete a nós pensarmos sobre o que ele nos manda e arranjarmos um outro caminho. Ele nos manda e nós obedecemos. Agora, ele então é colocado sobre aquele animal, mais uma vez a forma de Lucas nos apontar a sua entronização. Ele está sendo colocado como se estivesse sendo entronizado diante deles. Os homens colocam ali as suas roupas debaixo do animal, ele senta em cima deles. E na entrada de Jerusalém, as pessoas colocam as suas roupas. Mateus e Marcos citam também os ramos que são colocados, e ele vai entrando assim em Jerusalém. Nos lembra, por exemplo, a ocasião de Jeú, que ao ser coroado rei, eles também colocam as suas roupas nas escadas para que Jeú entre, eles gritam: Jeú é rei. É um sinal de que o rei está chegando. É um sinal de entronização. Ele colocado, posto, levantado, elevado pelos seus discípulos para ser colocado sobre o jumento, as roupas ao caminho, os ramos no caminho para que Jesus entre. E quando ele entra na cidade, o povo em festa o aclama. Lucas não relata essa palavra, mas Mateus e Marcos sim, dizem que eles dizem hosana. Lucas diz que eles dizem glórias a Deus, paz, paz nos céus e glória nas maiores alturas. Bendito o rei que vem em nome do Senhor. Eles reconhecem, hosana significa salva-nos. Eles reconhecem que Jesus é o rei salvador. Sabemos que
Para a maioria daquelas pessoas, o salva-nos traz a conotação de salvar do Império Romano. Mas sabemos que a libertação que ele vem trazer é muito maior do que essa. Ele vem nos libertar da morte, do pecado e da condenação eterna. Ele entra em Jerusalém, com a multidão o aclamando em louvor e adoração, dizendo que ele é o rei que vem da parte do Senhor. Não um rei qualquer, não um rei sobre um povo, não um rei apenas de uma nacionalidade em determinado período do tempo. Não, ele é o rei sobre tudo, sobre todos. Ele é o rei que vem da parte de Deus. Por isso eles vão dizer paz no céu e glórias nas maiores alturas. O seu reino está sobre nós. Não é paz em Jerusalém, glória entre os moradores de Jerusalém. Não, não é paz em Israel e glória entre os israelitas. Não, ele é o Senhor de tudo e de todos. Ele é o rei elevado acima de todos. O seu reino está sobre nós nos céus. Aleluia, podemos louvar a ele. Vemos que Jesus entra em Jerusalém, humilde, montado num jumentinho. Mas quando olhamos para o Apocalipse, vemos que ele voltará, montado num cavalo branco, Apocalipse capítulo 19, seus olhos brilhando, ele glorioso em poder e em vitória. Ainda o vemos humilde, entrando em Jerusalém, quando lemos textos como esse de Lucas. Mas um dia o veremos voltando, o nosso rei voltando e entrando nesta terra glorioso, cheio de poder e de majestade. O texto termina com os fariseus dizendo: Senhor, repreende os teus discípulos. É uma repreensão ao próprio Senhor Jesus. Logo, os fariseus, que estudavam tantas escrituras, não reconheceram como o Messias. Sempre haverá oposição, sempre haverá luta contra, sempre haverá oposição ao reino de Cristo. Mas a resposta de Jesus nos mostra como nós devemos agir diante disso. Eu não posso repreendê-los, mesmo que eu os faça, se eles se calarem, até as pedras clamarão. Um dia o rei vai voltar, e quando ele voltar, o seu reino será visível para todos, cobrirá toda a terra. E nós temos que fazer o quê? Proclamar, anunciar. Se nós nos calarmos, até as pedras vão clamar. Uma linguagem figurada para dizer que a própria criação vai proclamar, mas nós somos chamados a participar deste momento. Podemos olhar e reconhecer: ele é o Senhor, ele é o Deus Todo-Poderoso, ele é o Deus grandioso. Glória seja dada nas maiores alturas ao nosso Senhor. Anunciemos, proclamemos: o Rei está chegando.